Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de oração, tempo de estudo da palavra, tempo de oração pela casa do julgamento, e hoje o motivo de oração é pela harmonia dos atores nesse processo de ensaio. A gente sabe que esse momento é um momento muito importante, eles precisam estar entrosados e vamos orar para que Deus abençoe todas as equipes, porque só no teatro são várias equipes. Que Deus abençoe todas as equipes na preparação para a casa do julgamento. Estamos iniciando hoje a leitura do Salmo 78 e vamos levar alguns dias no Salmo 78. Hoje nós vamos ler os versos do 1 ao verso de número 11. Escutai o meu ensino, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, coisas que temos ouvido e sabido e que nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos nossos filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor. Sim, com a sua força e as maravilhas que tem feito, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel, as quais coisas ordenou aos nossos pais, que as ensinasse aos seus filhos, para que as soubesse as gerações vindouras, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança, e não se esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração de coração estável, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, armados de arcos, retrocederam no dia da peleja, não guardaram o pacto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Houve um momento na história em que o texto ainda não estava escrito e nós chamamos esse período de período da transmissão oral. O que é o período da transmissão oral? Quando as pessoas tinham que compartilhar das histórias, dos feitos de Deus, de pai para filho. O compromisso de manter vivas as histórias da antiguidade era um compromisso que precisava ser desenvolvido dentro do ambiente familiar. E esse período da transmissão oral foi um período muito importante, porque se hoje nós temos a palavra de Deus, é porque lá atrás, na antiguidade, os pais compartilharam das histórias com seus filhos, que foram sendo passadas de geração em geração. E nesse início de Salmo, Asaf está lembrando desse período tão importante da história e a maneira com que os pais, eles levaram a sério esse compromisso de compartilhar com os seus filhos as histórias das maravilhas que o Senhor Deus havia realizado. E o texto no verso 6 diz, para que aí soubessem a geração vindoura, os filhos que houvessem de nascer, os quais se levantassem e as contassem a seus filhos, isto é, de geração em geração. As histórias não poderiam morrer, não poderiam ficar pelo caminho, a fim de que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Esse compromisso de compartilhar com os filhos da palavra de Deus, ele não morreu, ele continua latente e ainda hoje a igreja é uma parceira da família para ensinar as crianças a andarem no caminho do Senhor, mas o compromisso primário continua sendo dos pais. Ainda que a igreja, através dos ministérios, toda igreja tem um ministério infantil atuante, e ainda que a igreja faça todo o esforço para levar aos filhos o conhecimento da palavra de Deus, conduzir as crianças no caminho, o compromisso primário continua sendo da família. Por isso, você pai, você mamãe,
não pode esquecer de que contar as maravilhas do Senhor é colocar no coração dos seus filhos, plantar no coração dos seus filhos a boa semente da palavra de Deus. E essa boa semente plantada, ela vai produzir os seus frutos ao longo da vida. Durante a vida inteira, os ensinos recebidos, do papai e da mamãe, eles vão permanecer na mente, reverberando, para que os filhos possam manter firme o seu compromisso de andarem na presença do Senhor. E aí o salmista diz assim, olha, as coisas que nós temos ouvido, que nós temos sabido, que os nossos pais nos contaram, não encobriremos aos nossos filhos. Nós cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e as maravilhas que Ele tem feito. Nós não vamos deixar que os nossos filhos sejam envolvidos pelas ideologias deste mundo. É dentro de casa, no ambiente familiar, que nós vamos cuidar para criar esta proteção espiritual para os nossos filhos, a partir da compreensão das verdades da palavra de Deus. E aí, quando chegar lá fora, na universidade, e vierem com todas estas questões, eles estarão protegidos pelas verdades da palavra de Deus. E aí eles saberão responder com as verdades da palavra de Deus os questionamentos deste mundo. E isso começa onde? Dentro de casa. É no ambiente familiar, no culto doméstico, no ensino no dia a dia, na informalidade da vida, no dia a dia, em ir e vir, enquanto está sentado, andando pelo caminho, ao levantar, ao deitar, nós temos a oportunidade de, na informalidade da vida, compartilhar das verdades da palavra de Deus, implantar este legado no coração dos filhos, para que os filhos possam, de geração em geração, aos seus filhos e aos filhos dos filhos, manter viva a esperança em Jesus Cristo. Esta deve ser a nossa grande missão, e é por isso que nós vivemos o Evangelho. Vamos orar? Ó Deus, nós queremos te pedir em nome de Jesus, reacende, ó Deus, no coração dos pais o compromisso de compartilhar das maravilhas do Senhor aos seus filhos. Assim como acontecia, ó Deus, dentro do ambiente judaico, que, ó Deus, isso também aconteça dentro do ambiente da igreja. Que cada pai, cada mãe entenda o valor de compartilhar da palavra, da fé, da esperança que temos em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queremos também neste momento, ó Deus, orar pelo teatro da casa do julgamento, para que nesse período de ensaio haja, ó Deus, harmonia, haja, Senhor Deus, entrosamento, que, ó Deus, o teu povo trabalhe com alegria, se preparando, ó Deus, para a apresentação da casa do julgamento. Usa, Senhor Deus, a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?